Olá, pessoal! O assunto dessa aula será a análise estática comparativa de modelos de função geral. Veremos agora como calcular as derivadas totais. Podemos agora voltar ao problema do início dessa unidade. Como calcular a derivada de uma função em relação a uma variável exógena quando não podemos manter as demais variáveis constantes. Observe o exemplo da função y igual a f de xw, onde x é igual a g de w. Podemos substituir a expressão para x na função y. Observe que w afeta y de duas formas, diretamente via f e indiretamente via g, pois quando w se altera, também altera o x. Ou seja, se quisermos saber como y responde a alterações em w, não conseguiremos manter o x constante, premissa necessária para o cálculo da derivada parcial. Nesse caso, podemos calcular a derivada total, que leva em consideração o efeito indireto e o efeito direto de w sobre y. Observe que o efeito indireto é captado pela regra da cadeia e o efeito direto é simplesmente a derivada parcial. Uma forma alternativa e direta de calcular a derivada total é primeiro calcular a diferencial total da função e então dividir toda a diferencial pela fonte de variação desejada, nesse caso, dw. Vejamos alguns exemplos. O primeiro pede que se calcule a derivada total da função y igual a 3x menos w², onde x é igual a 2w² mais w mais 4. Como essa é uma função explícita, ou seja, sabemos como y responde direta e indiretamente a x e a w, podemos proceder de três formas para calcular a derivada total. A primeira forma de calcular a derivada total é calcular os efeitos indireto e direto e somá-los, chegando ao resultado de que dy dw é igual a 10w mais 3. A segunda forma é calcular a diferencial total da função e então dividir tudo pela variação desejada, nesse caso dw. Por fim, podemos ainda substituir a expressão para x na função y, que agora depende só de w, e simplesmente calcular a derivada. Nesse momento, no entanto, estamos mais interessados em funções gerais. Observe o exemplo de uma função utilidade, onde a utilidade depende da quantidade consumida de café, C, e de açúcar, S. Contudo, a quantidade de açúcar consumida depende da quantidade de café consumida. Note que a utilidade depende então direta e indiretamente da quantidade de café consumida. Para calcular o impacto do café sobre a utilidade, podemos então calcular a diferencial total da utilidade e dividir tudo pela variação de café, dC. Vimos até agora funções com apenas um canal de variação indireta. Observe agora que a função de produção depende do capital K, do trabalho L e do tempo T. Mas tanto o capital quanto o trabalho dependem do tempo. Temos, portanto, dois canais indiretos de variação. Nesse caso, o cálculo da derivada total segue o mesmo princípio. Calculamos a diferencial total da função e dividimos pela fonte de variação, o tempo. Vimos um exemplo com mais de um canal de variação. Agora veremos um exemplo com mais de uma fonte de variação, ou seja, além de y ter mais de um canal de variação indireta, nesse caso x1 e x2, também possui mais fontes de variação indireta, as variáveis u e v. A forma de calcular a derivada total permanece a mesma, mas como temos agora duas fontes de variação, surge o conceito de derivada parcial total. Observe que o símbolo que indica o cálculo dessa derivada é diferente. Note que quando derivamos totalmente y com relação a u, o v é considerado constante, ou seja, ele não varia. Assim, o último termo é cancelado. O mesmo acontece com o penúltimo termo da derivada total com relação a v, pelo mesmo motivo. Assim, obtemos as derivadas parciais totais. Essas, portanto, são as derivadas totais. Consulte o livro e as notas de aula para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 17. E até a próxima aula.